Hoje eu vou mostrar para vocês como que o sistema religioso, no caso hoje vamos falar do sistema religioso evangélico, está corrompido e usa de todas as maneiras possíveis para enganar as pessoas, a pilantragem, a falta de temor a Deus. E eu peço a você que assista o vídeo até o final. E ao assistir, você entender que o canal Evangelho Sem Máscaras está trazendo para você uma mensagem que está de acordo com aquilo que você quer para a sua vida, você se inscreva no nosso canal, você aperta o sininho das notificações e você comente durante o vídeo o que você está entendendo desse momento que nós estamos vivendo. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês hoje que vocês vão ficar assustados. Talvez algum de vocês já tenha o visto, mas eu vou passar porque quando nós falamos aqui, combatemos as seitas religiosas, algumas pessoas dizem que nós deveríamos estar pregando o evangelho e largar de lado de falar de instituição A ou B. Meus irmãos, quando nós estamos mostrando os desvios que estão acontecendo, nós estamos pregando o evangelho. Porque o evangelho é uma coisa e o sistema religioso que está aí é outra coisa muito diferente. Eu vou ler para a nossa meditação aqui uma passagem que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz assim: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Meus irmãos, a igreja evangélica brasileira, principalmente a neopentecostal e as seitas religiosas, deixaram de dar ouvidos à palavra de Deus para dar ouvido a mitos. Eles estão criando seus próprios mestres. Nós estamos vendo aí os mestres das seitas religiosas, né? Mestres como os que já passaram. Podemos citar aqui Ellen White, podemos citar aqui Joseph Smith, podemos citar aqui os que estão vivos aí, como por exemplo Edir Macedo, Geodeti Gueiros da Igreja Cristã Maranata e outros mais que estão surgindo. São mestres que estão sendo criados para falar aquilo que os seus ouvidos querem falar. Há uma coceira no ouvido que não suporta a sã doutrina, não suporta a verdade. Eles querem o engano, eles querem a mentira, eles querem ser enganados por fábulas, por mitos. O sujeito tem coragem de ir numa instituição, como nós vimos aí recentemente, a Igreja Cristã Maranata, passando uma suposta visão que Jesus era um goleiro num time de futebol. E as pessoas querem ouvir esse lixo, mas não querem ouvir a palavra de Deus, a verdade. Eles querem ouvir o líder máximo lá dizendo: eu sentei na mesa para tomar café com Jesus. Literalmente, Jesus veio na figura de um homem para sentar na mesa com ele. É isso que as pessoas querem ouvir, mas não querem ouvir a palavra, não querem ouvir a sã doutrina, a comichão nos ouvidos. E não é só a ICM, as seitas religiosas estão tomadas pelos mitos, pelas mitologias que estão aí. E eu vou passar aqui agora um vídeo que vocês vão ver uma escola de profetas, uma aberração, uma enganação, um verdadeiro absurdo que está acontecendo, mas as pessoas estão ali alimentando desse lixo e achando normal. Vamos ver esse vídeo juntos? E vai, com autoridade. Chega perto, não empurra. Isso. Vai, de uma vez, não espera. Isso. A última lá tá com a cabeça meio baixa. Isso. A última lá tá com a cabeça meio baixa, mas deu também. Vamos aplaudir o Senhor. Meus irmãos, parece que alguns aí estavam com menos fé que outros, né? A que ponto nós chegamos? Uma escola de profetas, ensinando meninice. Ensinando. Tem uma passagem na Bíblia, irmãos, que Simão, o mágico, se converteu lá à igreja, e os apóstolos chegaram e estavam impondo as mãos sobre as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo.
Simão achou maravilhado com aquilo, ele quis receber aquilo. Ele estava com boas intenções, gente, eu quero esse poder na minha vida. E ele então oferece ali uma boa oferta na igreja, mas eu quero viver isso aí. Maldiçoado seja os simeonitas, que acham que as coisas de Deus são fabricadas por vontades humanas. Esses são chamados simeonitas. Não é só dinheiro, meus irmãos. As pessoas estão achando que elas podem brincar com Deus. E eu não estou aqui, irmãos, como as seitas religiosas fazem, amaldiçoando essas pessoas, não. Elas são dignas de misericórdia. Mas, contudo, nós não podemos deixar de anunciar o que estão fazendo com o Evangelho de Cristo. A sã doutrina, a palavra, aquilo que Jesus ensinou, está sendo jogado para debaixo do tapete. O que tem valor hoje dentro das instituições é esse tipo de meninice, essas babaquices que estão aí. Eu me lembro uma mensagem que esteve na ICM, que um dos pastores, e os irmãos alguns devem ter visto isso, que um dos pastores pregou um dia e falou que o que alimenta a igreja não é a Bíblia, mas são os dons espirituais. Dons, igual o pastor viu um Jesus de goleiro no time de futebol. Que dons? Nós chegamos ao ponto, irmãos, em que a palavra foi fechada. Engraçado que os evangélicos criticam, falam que a igreja romana, ela escondeu a Bíblia. Pior está fazendo os evangélicos. Estão escondendo a Bíblia com ela na mão. Porque estão dizendo, como diz o líder da ICM, que evangelho é coisa do passado, o negócio agora é revelação. E revelação são os chamados dons espirituais. É uma manifestação sobrenatural de Deus. A palavra não é mais suficiente. O cidadão não quer viver sem o sobrenatural de Deus. Que sobrenatural? Um sobrenatural que não transforma vidas. Um sobrenatural que não produz mudanças do sujeito no casamento dele. Um sobrenatural que não produz mudanças nos negócios, nas finanças dele. Está cheio de escândalo. Um sobrenatural que o sujeito um dia está no púlpito falando em línguas e no outro dia está lá dando calote no vizinho, no irmão, no comércio que ele compra. Um sobrenatural de Deus, que o sujeito está no púlpito falando em língua estranha e profetizando, e no outro, na hora que sai do púlpito, vai para a casa da amante prostituir. Um sobrenatural de Deus que não impede o sujeito ter uma vida promíscua, de sodomismo. Um sobrenatural de Deus que não impede o sujeito de ser egoísta. Um sobrenatural de Deus que não impede o sujeito de ser um arrogante, um soberbo. Meus irmãos, que sobrenatural é esse? É um sobrenatural maligno, que ele só massageia o ego. E quanto mais essas manifestações acontecem dentro das instituições, mais o ego vai inflamando. Porque quando essas supostas manifestações de Deus acontecem, eles estão batendo no peito orgulhoso e dizendo assim, nós temos isso. Como a ICM, por exemplo, ela bate orgulhosa no peito, só nós temos. O problema é que a outra seita está falando só nós temos, a outra seita está falando. São egos inflados, porque há uma coceira nos ouvidos que não suporta a sã doutrina. Meus irmãos, nós precisamos voltar para o Evangelho da Graça. Nós precisamos parar de criar mestres para nós. Está cheio de mestres. O próprio Senhor Jesus diz a ninguém chameis de mestre. Mas as pessoas estão ovacionando os seus líderes como se eles fossem seres sobrenaturais. É uma idolatria no meio gospel, no meio evangélico, dentro das seitas religiosas. E cada vez mais que passa, nós estamos vendo essa fomentação maligna dentro das instituições. O sobrenatural tomou conta, mas é um sobrenatural fictício, é um sobrenatural fabricado. Nós vimos aí escola de profetas. Isso tudo é fabricado na mente das pessoas. O que tem de dons espirituais verdadeiros dentro das instituições são muito poucos, ou nada. O que está acontecendo é a meninice. Nós temos falado no nosso canal quantos sinais, supostos sinais que as pessoas estão fazendo. Eu me lembro no meio que eu estava, quanta meninice. Quantas das vezes entrega um dom que ele não cumpre e o culpado é o sujeito que recebeu o dom. Nunca é o profeta. O sujeito fala besteiras e asneiras,
mas nunca é o profeta não é julgado. Ah, porque ele é ungido de Deus, não toque no ungido de Deus. Que isso, irmãos? Até quando? Até quando nós vamos estar alimentando esse lixo dentro de nós? Até quando nós vamos deixar de voltar para o evangelho verdadeiro? Até quando você que me ouve, muitas das vezes está dentro de uma seita, fica aí todo condoído, mas não para meditar o que está acontecendo no vosso meio? Meu irmão, é tempo. É tempo de voltar ao evangelho. Se tem uma coisa que acho que todos temos em comum, é de saber que nós estamos vivendo sinais muito fortes de algo que vai acontecer. Nós estamos à beira de um caos mundial. Para nós que cremos, são sinais que a Bíblia nos mostra. Mas o que adianta eu crer nos sinais? O que adianta eu ficar falando da volta de Jesus se o que eu estou vivendo é uma mentira e um engano? Pelo amor de Deus, irmãos, em nome de Jesus, vamos voltar. Vamos abrir nossos olhos e voltar para a pureza do evangelho. Porque Cristo, ele está do lado de fora desse sistema batendo na porta. Jesus não está num negócio desse não, irmãos. E o pior, quando terminam ainda, vão dar salva de palma para Jesus. Está fabricando profetas, pseudo-profetas. Está fabricando profecias. Está, meus irmãos, um ridículo. O problema é que as pessoas ainda vão nessas instituições para receber essa pilantragem sobre a vida deles. Pilantragem. Tenho medo nenhum de falar isso aí. Tenho muito temor no meu coração quando eu falo as coisas. Porque eu estou fundamentado na palavra de Deus, irmãos. É tempo de nós voltarmos para a palavra de Deus e vivermos a palavra. O sobrenatural de Deus é aquele que transforma vidas. O sobrenatural de Deus, meus irmãos, não é que faz quem cair para o chão, não. É o que transforma vidas. Se nós não entendemos isso, irmãos, nós somos apenas a Laodiceia. Uma igreja que está sem nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você chegou até aqui, irmãos, em nome de Jesus, ajude o canal se inscrevendo, apertando o sininho das notificações, compartilhando esse vídeo com a pessoa que você ama. Também, meus irmãos, comentando aí no canal como você está vendo esse sistema religioso. E que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. É o momento da última hora, sim, com certeza. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.